Não, oi. Oiê. Boa noite para quem está chegando por agora. Estamos iniciando mais uma live. Vamos compartilhar a live, pessoal. Mandem aí para as amigas, para a mãe, para a tia. Vamos compartilhar essa live aí que vai ter várias informações. Vamos esperar mais uns minutinhos, um minutinho, né? Ver se Uhum. vai entrar mais alguém para a gente começar. Feriadão é meio difícil, né? É. Hoje com cara de domingo, né? Pois então. Bom, então eu acho que a gente pode iniciar porque tem bastante conteúdo, né? E a partir do Uhum. momento que o pessoal vai chegando, eles vão assistindo e também vai ficar gravado depois para você poder assistir. Então hoje a Patrícia ela vai comandar a nossa live com todos os assuntos que a gente já comentou com vocês, só que de uma maneira um pouco mais específica e mais dinâmica também, um pouquinho mais rápido, tá? Dentro aí de 30 minutos, 40 minutos, a gente vai fazer uma live com muito conteúdo. Então eu te sugiro papel e caneta na mão para a gente debater aí tudo que você vai aprender hoje. É isso aí. Então vamos lá, meninas. Quem tá aqui que sabe qual o seu peso ideal? Coloca aqui pra gente nos comentários. Quem sabe o seu peso ideal? Boa noite para quem está entrando. E a gente está começando agora, então assim, a pergunta é: quem sabe o peso ideal? Então tem uma faixa aí de peso, né, de acordo com a altura, que a pessoa deve ficar dentro dessa faixa para estar dentro do peso ideal, para ali não desenvolver doenças, né? As doenças metabólicas como hipertensão, diabetes e todas aquelas complicações que vêm vindo, né, com o excesso de peso, certo? Então, assim, coloque aqui para mim qual a altura de vocês, que eu vou dizer qual é a faixa de peso que vocês devem estar. Coloque aqui, gente. Vamos Só a lá. altura, comentem aí Qual a isso. Comentem altura? a É. altura de vocês para a Patrine falar qual é a faixa etária de peso que vocês devem estar, tá bom? E compartilhem a live, tá? Já que vocês estão entrando agora, compartilhem com as amigas. A altura de 1,80, Patrine. 1,80, a faixa de peso entre 59 e 80 quilos, tá? 1,70, a faixa ideal de peso é entre 53 e 72 quilos. Tá, meninas? Quem mais aí quer compartilhar a altura para saber qual é o peso ideal? Quem eu já falei, tá dentro do peso ideal? Tá fora, muito fora? Como que tá? Ou tá perto, né? Como é que estão aí? E como se consegue isso de E como... forma saudável?
chegar no peso ideal? Seria? Sim. Então, basicamente assim, juntando tudo que a gente já Colocar falou, em né? prática tudo que a gente falou. Uhum. É, né? Que é ter uma alimentação assim, baseada em frutas, né? Pensando sempre em fibras, é, saladas, verduras, né? Fonte de carboidratos, que já teve lives que a gente já falou sobre fontes de carboidratos, fontes de proteínas, né? Em todas as refeições. Não pular o café da manhã, foi o nosso tema ali da nossa última live, né? E sempre pensando assim numa vida saudável no geral, né? Praticar atividade física, ter um sono de qualidade também influencia pela questão hormonal, que durante o sono a gente produz ali os hormônios, né? Que tem tudo a ver com o peso, né? Para deixar o peso ali emagrecer de forma saudável, chegar no peso saudável. Então, é um conjunto de coisas, certo? Não dá de dizer que é uma coisa assim isolada, tem que fazer tal coisa, né? Não, é um conjunto para chegar nisso, certo? Ó, a Gislaine falou que tá fora com 82. Então, meninas, assim, tem um cálculo específico para saber. Porém, esse cálculo a gente vai ensinar quinta-feira no nosso webinário, que vai ocorrer às 20 horas e precisa se inscrever. Vocês já se inscreveram? Coloque aqui quem é que já se É, inscreveu no nosso webinário. o link tá na bio, tá bom? É só colocar o e-mail e depois você vai lá na caixa de entrada do seu e-mail ou no lixo eletrônico e confirma o e-mail. Fazendo esse passinho, você já vai receber as primeiras orientações no seu e-mail de como que vai funcionar esse webinário, tá? E nesse webinário, além de você aprender a calcular o peso ideal, você também vai aprender a emagrecer até 10 quilos em 8 semanas. Então, mas por que o tema da live hoje é isso e do webinário também? Porque aqui não tem como a gente falar tudo. Em 30 minutos, gente, a gente só consegue dar uma pinceladinha, tá? E na aula de quinta-feira vai ser uma aula de 1h30, 2 horas, em que a gente vai te ajudar do absoluto zero a virar a chave do seu emagrecimento. Então, é uma oportunidade única, é gratuita, só que você precisa fazer o cadastro, porque vai ser uma sala de aula exclusiva para quem fez o cadastro. E outra coisa, essa sala de aula já está lotada, tá bom? Então, se você não quer perder, eu te indicaria fazer a sua inscrição, né? Aproveitar essa oportunidade, porque a gente não vai abrir uma nova turma gratuitamente ainda esse ano, tá? Talvez daqui 6 meses, talvez daqui 1 ano, a gente não sabe. É um método totalmente exclusivo. Então, nesse dia do webinário também, você vai ter a oportunidade, se você quiser, é claro, de adquirir o nosso curso de emagrecimento, tá bom? Então, nesse webinário gratuito, que por incrível que pareça, já está lotado, mas a gente abriu mais 10 vaguinhas para você fazer a sua inscrição totalmente online e gratuita, tá bom? Então, é fácil, só botar o e-mail ali e você já vai receber os nossos e-mails até quinta-feira e inclusive o link da aula, tá bom? É isso aí. Então não percam, gente, esse webinário, quinta-feira, às 20 horas. Quem não se inscreveu, está chegando agora na live, entra lá no nosso link, na bio, né? As chaves de emagrecimento, e se inscreve para esse webinário que é 100% online, 100% gratuito, certo? E lá a gente vai estar ensinando, então, esse cálculo de qual seria o peso ideal. Bom, um Exato. outro cálculo que a gente já falou em outras lives de um ponto que é super importante para o emagrecimento, que é a questão da água, né? Então, a água tem que estar presente no dia a dia, numa quantidade ideal também, para quem quer emagrecer. E é muito comum as pessoas esquecerem de tomar água, ou muitos falar que não sente sede, né? Ou mesmo confunde sede com fome. Então, às vezes, a pessoa tá com sede, mas vai lá e come. Não hidrata o corpo. Então, assim, daqui a pouco, né?
tá a pele ressecada, tá lábio ressecado, enfim, vários aí desequilíbrios, né, no corpo, simplesmente porque não estão tomando água. E para isso também tem um cálculo, tá? De acordo com o quê? Quem é que já viu aqui? A gente já falou isso em outras lives. Vamos ver se alguém que está aqui já viu. Como que faz esse cálculo da água? Coloca aí, gente. Quem já sabe esse cálculo? Quem é nosso seguidor aí assíduo, né, que participa das lives, já teve a oportunidade, né, de fazer o cálculo direitinho, aprendeu. Agora, se você não é assídua, você não vai lembrar ou também não vai saber, né? É. E quem não viu E vai aí, aprender hoje, né? será que você sabe a quantidade de água que o seu corpo precisa para acelerar o metabolismo e perder a barriga? Será que você sabe sobre isso? Coloca aqui pra gente se você sabe ou não, ou se você aprendeu com a gente, né? E boa noite para todo mundo que está chegando agora. A gente está falando sobre como emagrecer até 10 quilos em 8 semanas. Então, a Patrícia está comentando agora do cálculo da água para vocês. E a gente está perguntando se vocês sabem sobre o cálculo da água, porque a gente já ensinou muitas pessoas aqui em uma live a calcular, tá? Então, coloca aqui para a gente se você sabe ou não, para a Patrine ensinar. Se a maioria souber, ela não vai ensinar. Então, a gente precisa que vocês comentem. Hoje o pessoal tá quietinho ainda, né? Essa aqui é a preguiça do feriadão, gente. Vão, comentem, não deixa a gente falando sozinha. Aproveitem que é uma oportunidade, né? É, Se ninguém comentar, a gente não vai falar, né, Patrine? A gente vai deixar só pro não, webinário. só pro webinar. E quem não se inscrever vai perder também, né? É. E aí, vocês sabem, não sabem? Querem que a Patrine ensine vocês a calcular a quantidade de água que o seu corpo precisa para queimar gordura? Sim ou não? Coloque aí pra gente. Olha, eu vou contar até 10, tá? Se ninguém comentar no 10, a gente vai trocar o assunto, beleza? Então vai lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rodou o assunto, Patrícia. A gente não vai voltar mais. É, agora foi. Ai, ai. Então, gente, quem tá aqui provavelmente. Quero me inscrever. Carmen, entra ali depois, né? Depois da live, entra ali na bio das chaves do emagrecimento e lá tem o link, o webinário, tá? Só clicar ali, se inscrever, colocar o e-mail, depois lá no e-mail vai uma confirmação, Uma né, Bruna? confirmação. Uhum, daí tem que Isso. confirmar lá no e-mail, tá? E quem se Só uma inscrever. observação, é que se por acaso você não receber o e-mail, o segundo e-mail de confirmação, você deve ir no lixo eletrônico. Se também não estiver lá, você deve conferir se você colocou o e-mail correto, tá? Muita gente faz lá na pressa, digita o e-mail, mas acaba colocando, sei lá, um ponto ou alguma coisinha errada, e daí não adianta. Você acaba perdendo a vaga e dando a vaga para uma outra pessoa que está esperando por uma vaga, tá? Então, para quem chegou agora, o link do webinário 100% online, 100% gratuito, está no nosso perfil. Só clicar no link que está ali. Eu quero me inscrever para o webinário. Clica ali, coloca o e-mail, vai no seu e-mail, confere caixa de entrada e lixo eletrônico e confirma o seu e-mail. Após a confirmação, você vai ganhar um planner de emagrecimento que você pode estar utilizando no dia do webinário que a gente vai te ensinar a preencher, tá? Então, para você queimar gordura aí, perder até 10 quilos em 8 semanas. Continue dando continuidade agora à live. Uhum. Bom, então quem está aqui nessa live hoje, com certeza já
fez alguma dieta restritiva, né? Dietas de internet, alguma coisa para emagrecer, certo? Porém, quando a pessoa se emagrece de forma errada, acontece algumas coisas nesse emagrecimento no corpo. Então, assim, o que será que acontece, gente? Vamos interagir aí. O que vocês acham? O que acontece no corpo? Coloque aqui. O que acontece quando a pessoa emagrece de forma errada? Né? Acontece várias coisas, tá? Mas o que vocês acham que, né, que tá entre essas coisas? Esse tema já foi bem discutido, né, nas nossas lives. Uhum. Tem a questão aí de que muita gente enfrenta quando tenta emagrecer por conta ou até mesmo fazendo com acompanhamento, mas para no meio do caminho, né, Patrícia? Uhum. Isso. Então, o que vocês acham que é? Que acontece no corpo? Efeito sanfona. Sim, o efeito sanfona é um desses fatores, né, que acontece quando a pessoa emagrece de forma errada, né? Então a Gislaine também colocou aí o efeito sanfona. Por que acontece? A pessoa, ela tá ali, começou o processo de emagrecimento, tá numa dieta muito restritiva, né? Então ela tá ali comendo muito pouco, né? A base ali, né? Dieta da sopa, dieta do ovo, né? Diversas dietas que existem aí. E aí, chega um ponto que ela não consegue mais manter essa dieta, né? Porque é muito restritiva, ela não é o estilo de vida dela. A gente já falou aqui várias vezes, né? Que dieta é estilo de vida, né? Então, ou seja, ela perdeu bastante, né? Porque geralmente, assim, perde bastante peso, né? Nesse período. Só que depois que ela retoma, né? Para de fazer essa dieta, ela volta a ganhar esse peso perdido e muitas vezes ainda muito mais, né? Esse é o problema. E aí fica nessa, efeito sanfona, engorda, emagrece, porque ela não mantém esse estilo de vida. Ela está fazendo uma dieta restritiva e isso é um grande problema. O corpo não consegue acompanhar isso, né? O corpo não sabe, a pessoa está em dieta, não está, né? Ele não está. Então, assim, vira uma bagunça. Porque, assim, do dia para noite, simplesmente para de comer carboidratos, para de comer alimentos ali que deveriam nutrir as células, né, para que o emagrecimento ocorra de forma saudável. E não, isso está sendo feito de maneira totalmente errada, ao contrário do que deveria ser feito. Né? Então, ela não mantém isso e ocorre esse efeito sanfona. É uma dos fatores, né? O que a Carmen está dizendo aqui? Eu fiz uma mentoria para diminuir gordura no fígado. Ah, esteatose hepática. Sim, a esteatose hepática, ela ocorre devido, assim, a uma má alimentação, né? Alimentos, assim, industrializados, né? Coisas prontas, suco de caixinha, enfim, uma Por péssima muito tempo, né? alimentação por muito tempo. E aí, assim, a esteatose hepática, ela tem os graus. E quando chega ali no último grau, pode acontecer o quê? Uma cirrose hepática, né? Uma cirrose não alcoólica, que a gente chama. Então, é necessário mudar o estilo de vida. Quando se tem aí, né, faz ultrassom, sai o diagnóstico aí de esteatose hepática. E aí tem alguns fitoterápicos que auxiliam também no tratamento. Então, assim, realmente tem que mudar a alimentação, tá? Porque se continuar se alimentando de forma errada, só vai aumentar os graus dessa esteatose hepática, tá? E aí isso é um problema, né? E claro que a obesidade também é um dos fatores que piora isso. Então, por isso que a perda de peso aí também é bem importante. Exato. O que mais, gente, que acontece quando emagrece de forma errada?
E aí, ninguém vai falar nada. O que acontece, meninas? Além do efeito sanfona, algo muito comum é a indisposição, né, Patrine? Queda, Indisposição. queda de hormônios. Uhum, Uma sim. coisa vai levando a outra, né? O efeito platô, que é o efeito sanfona também aí, os dois juntos acabam afetando, né? A queda de hormônios, vai te causando uma indisposição, queda de cabelo, unha fraca, libido Uhum, baixa, isso. tudo, certo? Tem uma Intestino carência, preso. Uhum. carência de vitaminas. Então, se a pessoa não está comendo direito, não está chegando vitamina necessária, né? Para cabelo, para unha. Então, assim, o corpo utiliza o que está vindo primeiro para tentar manter ali, os órgãos funcionando, para, em última instância, né, digamos assim, ir para cabelo e unha, né? Então, Uhum. começa aí a ter deficiência de vitaminas, né? Vitaminas, minerais. Então, começa a aparecer anemia, né? Enfim. E essa baixa de vitaminas aí ocorre essa indisposição, cansaço, a pessoa não tem vontade de fazer nada, né? Só tem vontade de ficar o dia inteiro deitada. Então, essa é uma das consequências também. E uma coisa que eu esqueci, né, de só complementando ali no efeito sanfona que acontece, é a questão da perda da massa magra, né? Então as pessoas emagrecem de forma errada, às vezes nem estão sendo emagrecidas, né? Como a gente já falou em outras lives. Então, o processo de emagrecimento saudável ele tem que ocorrer, só que manter essa massa magra, né? E muitas pessoas assim diminui na balança, só que perde tudo. E isso não é legal. Elas só querem saber do número da balança diminuindo, né? De entrando numa roupa, mas não tá percebendo a queda de cabelo. Muitas vezes percebe, mas nem liga, né? Isso é Uhum, verdade. A unha fraca, a flacidez super alta, né? E achando, é uhum. porque eu era muito gordinha, emagreci muito, tô com muita flacidez. Ok, mas não é normal ter tanta flacidez assim, tá? Então, por isso que o emagrecimento, você tem que aprender a emagrecer e ao mesmo tempo manter essa massa muscular ou aumentar essa massa muscular. Você não pode reduzir a massa muscular que você já tem. Porque quando você reduz a massa muscular, começa a ocorrer tudo isso que a Patrícia falou: queda de hormônios, efeito platô, queda de cabelo, unha fraca, libido baixa, deficiência de vitaminas e minerais, sono inadequado, indisposição. Olha o tanto de tranqueira que começa a ocorrer, né? E a Nossa. pessoa só quer saber de diminuir o número na balança. Gente, não é isso. Emagrecimento saudável é ao contrário disso. É você poder comer o que você gosta sem se sentir culpada. E agora eu quero convidar vocês mais uma vez. Se você quer mudar a sua vida ainda esse ano, o nosso webinário é 100% online e 100% gratuito. Quinta-feira agora, 8 horas da noite, um aulão de 1 hora e meia. Talvez a gente estenda até 2 horas de aula, tá? Para você começar do absoluto zero a destravar o seu emagrecimento e não errar mais. A gente não quer mais que você erre no seu processo de emagrecimento. Se você é uma mulher, né, que tem vontade, porém você está aí com baixa autoestima, com ansiedade, com depressão, é desorganizada, que é o que mais pega no processo de emagrecimento, né? Não sabe diferenciar a fome da vontade de comer, tá? Não sabe que é uma fome física, uma fome emocional, tá? Se você não está conseguindo mais emagrecer, ou se você emagreceu muito e agora está muito flácida, como a Carmen falou aqui, gente, esse webinário é para vocês. Agora, se você quer permanecer errando do mesmo jeito que tá tudo bem. É só não ir para o webinário, né, Padrinho? É, Tá? Então, bem se isso. você quer entrar em roupas que não te serviam mais, ó, quinta-feira, 8 horas da noite, a gente vai ter uma baita de uma aula sobre tudo o que vocês precisam saber para não errar mais no processo de emagrecimento. A gente vai te ensinar a calcular o seu peso ideal, a quantidade de água que você precisa tomar para queimar gordura, tá?
e acelerar o seu metabolismo, a gente vai te ensinar a fazer trocas inteligentes para você conseguir montar uma rotina alimentar, a ser mais organizada. E a gente também vai te dar a oportunidade, se você quiser, de aplicar o nosso método de emagrecimento exclusivo, que é o método Pandora, né, Patrícia? De Uhum. emagrecimento, em que a gente te ensina a calcular aí uma dieta específica e é você que monta, não somos nós. A gente te ensina no curso como montar uma dieta, a diferenciar, né, um rótulo nutricional, o que que é bom e o que que não é. A gente te ensina vários cálculos e principalmente para você não errar no final de semana, tá certo? Então, o nosso curso, gente, ele ainda oferece bônus, ele oferece mentorias ao vivo comigo com a Patrícia, somente para alunos do nosso método. Ele ainda dentro do curso, ainda tem uma aula específica com especialista em rotulagem nutricional. Além disso, a gente tem 34 aulas voltadas para emagrecimento. Vai dar de explicar tudo isso dentro do webinário? Obviamente que não. Porque o nosso curso, gente, ele tem 34 aulas. Passa mais de 4 horas de aula fácil. Daí umas 10, 12 horas de aula, né, Patrícia? Então, Uhum. no webinário, você vai conseguir aprender muita coisa, só que é um tempo muito limitado. Então, se você quiser ir mais além, no dia do webinário, a gente vai te dar a oportunidade de fazer a matrícula para o nosso curso, tá? Se você não quiser participar, para a gente está tudo bem. Mas se você quiser entrar para a nova turma do método de emagrecimento, vai abrir o carrinho, as inscrições, tá? Para você fazer essa inscrição na quinta-feira, 10 horas da noite. Então, é uma oportunidade única. As inscrições começam na quinta e vão até terça-feira. Não vai ter um longo período de inscrição, porque aí a Patrícia vai precisar se dedicar para as alunas que vão entrar nessa nova turma, tá certo? Então, as mentorias vão ocorrer ao vivo, né? Somente para quem for nossa aluna, tá bom? Então, vamos dar continuidade na live de hoje. A gente tem mais alguns assuntos para tratar. Isso. E como tu comentou ali, né? Próximo tema, então, o final de semana, que é um erro aí que as pessoas fazem, né? Quando tem um processo de emagrecimento, que é o quê? Exagerar final de semana, né? Pensar assim, ah, agora é final de semana, eu posso, né? Me dediquei durante a semana, mas aí que tá o problema. Às vezes, aquele final de semana vai acabar com toda a dedicação, com todo o objetivo ali que você já alcançou durante a semana, né? Então, caso isso aconteça, o que fazer após o final de semana, tá? O que fazer, gente? O que vocês acham aí que tem que fazer? Exagerou no final de semana? O que se faz na segunda? Fica em jejum intermitente até meio-dia. É, geralmente é isso, né? Então, gente, assim, primeira coisa é não se culpar, né, por aquele final de semana. Então, pensar assim, que tem que ter equilíbrio, não pode se culpar. É, é mais difícil manter uma rotina assim equilibrada, né? Então, pensar assim, poxa, tá, eu exagerei um pouquinho no final de semana, eu vou voltar para minha rotina agora, eu vou voltar para o meu equilíbrio. Não pensar assim que jogou tudo para os ares, porque é pior, né? Então, quanto mais você vai procrastinando essa volta, pior é, né? Então, vai pensar assim, ah, hoje é segunda, já exagerei ontem, vou comer mais uma coisinha. Ah, amanhã não vou pro treino, porque isso. E ficar se sabotando, ficar arrumando desculpas para voltar para essa rotina é muito pior, tá? Então, assim, não se culpe, retome os treinos, tá? Então, quem aí treina, se puder já na segunda-feira voltar para os treinos e, né, para atividade que seja lá qual seja. Se não faz nada, que vai dar uma caminhada, vai andar de bicicleta, vai mexer o corpo, né? Isso é essencial. Outro ponto importante é a ingestão de líquidos. Então, assim, porque geralmente esse final de semana ele vem do quê? De muito álcool, né? De alimentos ali
altamente calóricos, ricos em gorduras, ricos em açúcar. E aí as pessoas acabam esquecendo de repor esse líquido, né? Como a gente já falou lá no início, a água, que é super importante. Então, esse é outro ponto importantíssimo. Exagerou o final de semana, volta para a ingestão de líquidos normalmente, tá? Outro ponto que é interessante é incluir chás depois desse final de semana, né? Então, alguns chás, assim, que tem esse efeito, né, de desinchar, digamos assim, né, esse efeito diurético. E aí tem alguns chás aí que são bem legais, né, de estar sendo consumido aí após esse consumo exagerado. Quem chuta esse chás? A gente já falou em outras lives, né? A gente já deu receita. Mas qual seria esse chá que tem essa característica, né? Eu tô Vamos vendo que ver. tem muita carinha nova nessa live hoje, né? Tem E que as bastante gente meninas que estão nova. participando todos os dias com a gente, hoje não estão, provavelmente estão viajando, estão atarefados com alguma coisa, mas eu percebi que temos bastante carinha novas e quero dar as boas-vindas para todo mundo. Tá? O nosso Instagram é voltado exclusivamente para mulher acima de 30 anos que não consegue emagrecer, ou que já emagreceu e parou no efeito platô, ou que tem alguma doença, tá? Então, eu e a Patrícia, nós somos nutricionistas, a Patrícia é de Urubici e eu de Laguna. Só que nessa quinta-feira a gente vai estar juntas para te ensinar em uma aula exclusiva de emagrecimento, tá bom? E eu quero dizer também uma coisa, menina. Emagrecer é simples, reeducar o cérebro é simples, mas só é simples quando você sabe o que você tem que fazer, né, Patrine? Quando Uhum. você não sabe, você começa a errar e não para mais. E aí você começa a ter aí o efeito sanfona, o efeito platô, a má indisposição e tudo que a gente comentou na live hoje, né? Então, assim, se você não quer mais ser enganada pela indústria, se você está cansada, né, de estar aí com a autoestima baixa, de não entrar na roupa que você gosta, ou você já está há anos tentando emagrecer e não chega no resultado definitivo, quinta-feira, 8 horas da noite, basta você fazer a sua inscrição totalmente online, totalmente gratuita, que nós vamos te ensinar, tá bom? A Fernanda botou o hibisco. Patrícia. Isso, o hibisco é um deles, né? Temos aí também dente de leão, a cavalinha, o chá verde. Então, todos esses chás são bem legais de estar, né, de serem consumidos após esse final de semana aí de exagero, porque eles vão ajudar ali a eliminar, né, a questão de retenção de líquidos, enfim. Então é legal até de fazer uma misturinha deles, né? Tem o gengibre, que a gente também sempre fala nas lives, que ele é anti-inflamatório, atua aí na questão digestiva também. Então, se teve esse exagero, ele também vai ajudar, né? Fazer uma decocção do gengibre, colocar aí algum desses chás que eu acabei de falar, hibisco, dente de leão, cavalinha, chá verde. Então, são algumas estratégias para serem feitas após aí um final de semana, né, de exagero. Certo, meninas? Gente, tá fazendo sentido a live para vocês? Quem é novo aqui? O que tá chegando de informação aí? Muita coisa vocês já sabiam ou faziam de forma errada? Compartilha com a gente aí um pouquinho. E a gente até agora é importante a gente comentar, né, Patrícia, do porquê que a gente resolveu montar esse curso de emagrecimento, né? Eu e a Patrícia, a gente se juntou pelo seguinte fato. A gente já tem centenas e centenas de mulheres durante o ano. Já somamos mais de 1.000 atendimentos. Só que a gente faz isso o quê? No 1 a 1, né, Patrícia? E no 1 a 1, elas começavam a apertar o quê? Nossa, passa tão rápido a consulta, é tão legal, aprende tanta coisa. Por que vocês não fazem um curso? E essa demanda começou a chegar tanto para mim quanto para a Patrícia. E a gente fazia pós juntas, né? A especialização em emagrecimento. Falei, Patrícia, por que que a gente não se junta e não faz um curso? Porque no 1 a 1 a gente tem apenas 1 hora, né? 1 hora, 1 hora e 15, 1 hora e meia, para ensinar isso para elas.
E por que a gente não vai para o online ensinar isso, né? Então foi aí que a gente se juntou, né? Ensinar um número maior de mulheres num curto espaço de tempo, né? Em que cada uma pode fazer no seu tempo, na sua casa, sem depender de ir na nutricionista. Então você não precisa sair da sua casa para ir à consulta, você pode aprender tudo no conforto da sua casa. Tudo que a gente ensina no 1 a 1 na consulta para essas mulheres, a gente trouxe esse conhecimento dentro de um único curso, né? Então, eu e a Pasminha, a gente se juntou, montamos as aulas, gravamos as aulas para vocês, com vários exemplos, passo a passo, gente. Bem detalhado, bem simples, bem lúdico, né, Patrine? Para elas realmente conseguirem destravar o emagrecimento, sair do absoluto zero ali, aprender tudo o que a gente ensina em uma única consulta ali para a nossa cliente, né? A gente ensina no curso. Então, o curso aí que você tem acesso o tempo que você quiser, fazer no seu tempo também. Quer estudar 20 minutinhos por dia? Ok. Quer fazer no tempo de tartaruga, um passinho por cada vez? Ok. Se você é daquela que gosta de pegar e focar e fazer tudo de uma única vez também, tá excelente. O resultado vai ser de acordo com o seu nível de comprometimento. O importante é que você faça. Então, por isso que eu e a Patrícia, a gente resolveu montar esse curso, porque no consultório não tinha como, tá certo? É, as nossas alunas sempre estão nas lives, né? Hoje elas não vi elas Uhum. entrando. Que elas sempre comentam sobre o curso, né? Então, e o melhor de tudo, que vocês aprendem no curso a emagrecer comendo de tudo, comendo o que gosta. Então, não tem essa de, né, proibido comer isso, é proibido comer aquilo. Não tem. Porque, assim, a gente realmente, assim, quer que vocês aprendam e tenham um estilo de vida, uma dieta, como a gente já falou, que vai manter isso para sempre, né? E não ter esse Isso. efeito sanfona que a gente já falou, né? Essas deficiências, porque às vezes as pessoas, como tu comentou antes, começam a emagrecer de forma sozinha, acha que tá fazendo certo, mas não tá fazendo certo. Tem muita coisa errada, né? Já começa cortando tudo, coisa que nem deveria cortar da alimentação, principalmente, né? O exemplo dos carboidratos que a gente já falou, de pessoas que cortam carboidrato achando que estão E fazendo low aí, carb. a gente ensina a calcular, né, Patrícia, a quantidade que o teu corpo precisa. Então, é você que vai ter aí um Uhum. caderno, tipo esse meu aqui, ó, cheio de anotação, tá? É você que vai calcular a quantidade que você quer comer, a quantidade que você precisa para gastar energia e emagrecer, a quantidade de proteína, de gorduras, quais vitaminas são importantes no processo de emagrecimento, tá certo? A quantidade de água, o teu peso ideal, quantas calorias você precisa comer para emagrecer. E a gente ainda ensina por que o método tradicional de emagrecimento não dá certo. E sabe por quê? Porque eu e a Patrícia, a gente criou, né, Patrícia, um método exclusivo que a gente aplica no consultório, a gente trouxe para o nosso curso. Então, é um curso totalmente inovador, diferente, né? Eu nem vou me estender mais, só quem é aluna realmente sabe do poder desse curso, do poder de transformação que ele tem, né? Então, se você quer se aprofundar melhor, quer realmente emagrecer, sair do absoluto zero, virar a chave do seu emagrecimento, aumentar a sua autoestima e emagrecer até 10 quilos em 8 semanas, gente, quinta-feira a gente vai te dar a oportunidade para quem inscrever ali no webinário, que é online e gratuito, tá? De adquirir o nosso curso, tá bom? E as inscrições vão até terça-feira, né? No dia 19, se eu não estou enganada, tá bom? Para você ser nossa aluna e garantir essa mentoria. São 2 mentorias, são 34 aulas, temos um módulo bônus, que tem planner, receita, sabe? Para não ficar aquela coisa monótona. Ai, vou comer isso, aquilo, outro, todo dia. Não, gente. Dieta tem que ser gostosa, você tem que se sentir confortável, você tem que gastar pouco. Se você está gastando rios de dinheiro com uma dieta, você está fazendo errado. Uhum. E tu comentou da autoestima, né? A gente tem um módulo só falando de autoestima, porque
Por que a gente resolveu colocar esse módulo, né? Porque, como a Bruna falou, diariamente a gente atende muitas mulheres. E um dos pontos que a maioria coloca é o quê? Ah, minha autoestima é baixa. Eu não gosto de me olhar no espelho. Eu não fico sem roupa na frente do meu marido, né? Eu quero colocar tal roupa para ir numa festa. Eu não vou naquela festa porque eu não me gosto. Então, assim, são tantas coisas envolvidas, né, no emagrecimento, nessa questão. Então, por isso, assim, que esse curso, ele tá tão completo, porque a gente colocou tudo ali. Então, tem um módulo só falando de autoestima, estratégias de como fazer isso, sabe? Então, olha, gente, realmente é um curso completo que é para transformar a vida, como a Bruna falou, né? E o melhor, né? A gente dá uma garantia de 15 dias para você. Se você não gostar do curso, se você vê que o curso não é para você, a gente devolve seu dinheiro, tá? Então, fica a teu critério. Se você quiser adquirir, ótimo. Você vai mudar a sua vida. Eu vou ficar extremamente feliz que eu vou estar ajudando você a emagrecer. E se você achar que não é o momento, tá tudo bem também. Só que eu e a Patrícia, a gente não sabe quando que a gente vai abrir uma nova turma. Talvez daqui 6 meses, talvez daqui um ano, a gente não sabe, tá? Então, talvez você procrastine para daqui 6 meses, para daqui um ano. Só que daí você vai ver, poxa, eu poderia ter adquirido naquela época, eu já estaria magra, estaria me mantendo, mas eu resolvi procrastinar e permanecer do jeito que eu tô. Então, a decisão é sua. E na quinta-feira eu quero que você tenha essa decisão, esse poder de escolha. É uma oportunidade única, como eu te falei, tá? Imagina, até dezembro você já ter emagrecido aí 5, 7, 8, 10 quilos. Olha que maravilha. Quem que não quer, né? Então, gente, reforço o convite novamente. Quinta-feira, 8 horas da noite, um webinário 100% online, 100% gratuito, em que eu e a Patrícia a gente vai fazer uma aula de 1h30, talvez até 2 horas de aula, dependendo do que vai rolar nessa aula, em que a gente vai te a calcular o seu peso ideal, a fazer trocas inteligentes na sua alimentação, a como deve ser, né, fracionada a sua alimentação para você emagrecer, a como diferenciar uma fome física da fome emocional, da vontade de comer, tudo isso. A gente vai ensinar você a fazer cálculos específicos para você acelerar o seu metabolismo. E a gente vai te mostrar por que os métodos comuns de emagrecimento não funcionam e por que você vive no efeito sanfona, tá certo? A gente vai te ensinar alimentos que diminuem a ansiedade e a compulsão. A gente vai te dar estratégias para você trocar e colocar no lugar outros alimentos. Então, esse webinário de quinta-feira, para você participar, basta fazer a sua inscrição. O link está na bio. Vai ficar até amanhã só disponível, tá certo? Porque quinta-feira a nossa turma já está lotada. A gente abriu mais 10 vagas gratuitas para vocês. E como essa aula está lotada, talvez falte o número de vagas que a gente tem disponível, né, Patrícia, para adquirir o nosso curso. Então, a gente não tem como botar um número, sabe, um número absurdo de alunas dentro do curso, porque a Patrícia, a gente precisa se dedicar exclusivamente, né, Patrícia, uma a uma no dia das mentorias. Então, sinceramente, não tem como. Essa sala do webinário já está lotada e nessa sala a gente vai ter a oportunidade das pessoas comprarem o curso, né? Só que como está lotado, o número de vagas é curto, então você não pode ficar procrastinando, tá certo? Já começa a pensar hoje para quinta-feira, sei lá, ver limite de cartão, ver com boleto, sei lá, dar o seu jeito para você realmente mudar a sua vida, tá certo? Então, continue dando continuidade na live de hoje. A gente vai fazer mais 15 minutinhos, talvez. É 8h44 agora, a gente fecha 9 horas a nossa live, tá? Se vocês tiverem dúvidas, meninas, aproveitem para colocar aqui que a Patrícia vai responder pra gente. E o melhor de tudo é que esse curso tem 2 nutricionistas, né? Então é um 3, plus a né? mais Porque aí, né? tem um módulo extra, né? Tem um módulo extra com outro ainda nutricionista, né? Isso, geralmente esses cursos de emagrecimento tem uma nutricionista, alguém da estética, ou alguém aleatório que nem Nutri sei lá. Mas aqui no nosso curso a gente realmente quer que você tenha resultado, tá certo? Então por isso que a gente trouxe esse curso para vocês. Isso.
A nossa missão aqui é transformar vidas, né? E trazer essa autoestima de volta, esse amor próprio, né? Então, a gente trabalha para ver a felicidade de outras mulheres, né? De estar satisfeita com o seu corpo. Então, é para isso que a gente está aqui, né, Bruna? Que a gente montou esse Uhum. curso. E até talvez pareça assim, sei lá, meio estranho, né? Falando 10 quilos em 8 semanas, né? Pode ser que muita gente não acredite, na verdade. Mas eu também não acreditaria se eu e a Patrícia a gente não tivesse transformado a vida de centenas de pessoas, gente. E vocês podem acompanhar aí nas nossas redes sociais particulares que a gente posta conteúdo também, os resultados, os feedbacks, né? As transformações que a gente fez na vida dessas pessoas. Então, eu também não acreditaria se não fosse verdade, né? Mas é verdade sim, tá? Inclusive, tem aqui no na chave de emagrecimento o depoimento de algumas mulheres que também já emagreceram até 10 quilos em 8 semanas. Inclusive, a gente até já fez uma live, né, Padrinho? Com a Deia, paciente depressiva, ansiosa, compulsiva, com fibromialgia, com diabetes, fazia uso de insulina e que precisava emagrecer. E me pergunta, ela emagreceu? Sim, gente. E eu nem conto para vocês a maior. Ela emagreceu 12 quilos em 45 dias. E como que ela emagreceu tudo isso, Nutri, em 45 dias e meu peso não baixa nem 2 quilos? Sabe o que ela fez? Ela deixou a desculpa de lado. Foi isso que ela fez. Ela começou a botar em prática tudo que ela precisava ao mesmo tempo. E tem pessoas que demoram um certo período de tempo para colocar tudo em prática. E tá tudo bem também? É o que eu falei no início da live. Tem gente que faz as coisas a passinho de tartaruga, mas faz. E tem pessoas que gostam de aplicar tudo em uma única vez, né? Tem pessoas que são decididas, são determinadas. Então foi por isso que ela conseguiu, tá? Ela já de cara começou o exercício físico, ela foi na loja, comprou o que precisava, sabe? E tem a questão também do metabolismo, cada um tem o seu, então a gente ensina isso no nosso curso também. Tem pessoas que o processo de emagrecimento ocorre muito rápido e outras um pouco mais devagar. Então você vai entender como que funciona o seu metabolismo também, tá certo? Isso. E aí, falando assim um pouquinho desse efeito platô que a gente comentou, né? Quem aqui que já emagreceu, chegou naquele ponto assim, ó, não foi mais. Parou na balança, não emagreceu mais. O que que aconteceu, né? Aí a pessoa fica perdida. Por isso que não dá para emagrecer sozinho, porque vai chegar num ponto que não vai mais para frente, né? Precisa da ajuda de um profissional. Então, o que fazer nesse caso, né? A gente até já comentou em outras lives, né? Deu o efeito platô, não emagreceu mais nada, nem uma grama. O que que quer dizer isso? A pessoa está numa restrição tão grande que o metabolismo está lá embaixo, né? O metabolismo caiu. Então, assim, a gente precisa fazer o quê? Mudar a estratégia. Consumir mais do que está consumindo, né? Para que o corpo, opa, desperte. Ou não tô mais de dieta, né? Ele vai pensar assim, nossa, eu não tava queimando nada, tava lá embaixo, agora tá chegando comida para mim, vou começar a queimar. E aí o processo de emagrecimento, ele retorna. Começa tudo de novo. Aí eu até dei o exemplo, né? De uma cliente minha que aconteceu isso, né? Ela chegou aqui na primeira consulta, fazia basicamente um almoço e depois o resto do dia ela só dava umas beliscadinhas, né? Não fazia café da manhã, a alimentação era péssima. Aí, o que que a gente fez, né? Eu organizei a alimentação dela, calculei ali tudo certinho. Quando ela voltou no retorno, ela já tinha perdido em 35 dias 6,5 kg. Olha só, 6,5 kg em 35 dias. Fazendo o quê? O contrário do que ela estava fazendo, porque ela estava ali numa restrição gigantesca, não tinha nutriente nenhum no corpo, né? O intestino estava todo bagunçado,
né? Ela chegou falando que aquilo que a gente já falou, que era indisposta, toda aquela coisa. Então, assim, a gente mudou isso, ela começou a comer mais e emagreceu. Olha só, né? Quem vai pensar que um dia vai poder comer mais e vai emagrecer? Então, todo mundo tem esse pensamento, né? Que tem que restringir. Mas e pensando assim, né? Poxa, daí vai, a pessoa então vai chegar um dia que não vai comer nada, vai viver de jejum pro resto da vida, né? Se fosse, né, o caso, porque daí ia estar magérrimo, né? Mas não é assim que acontece, não é assim que o metabolismo entende, né? Então a gente tem essas estratégias, então, para quando ocorre esse efeito platô, tá, gente? Tem a questão do, ai, vou no aniversário. Refrigerante que você gosta, caso você vá no aniversário. Só que você vai fazer uma estratégia antes de ir ao aniversário, para você não jogar fora todo o peso que você já perdeu, tá certo? E imagina que maravilhoso, né? Ir no aniversário, comer o que gosta, né? Sem se privar e sem se culpar, que é o mais importante, e ainda emagrecer aí, sei lá, 1,5 kg por semana. Que maravilhoso. E o melhor, gente. Ah, mas você está falando isso para quem faz atividade física? Não, eu estou falando de modo geral, tá? A grande maioria das pessoas que eu e a Patrícia a gente atende são pessoas sedentárias que não praticam atividade física. Elas começam a querer fazer alguma atividade física lá na frente. Quando percebem o quê? Uma flacidez, algo que não está gostando do seu corpo, aí é que elas começam a procurar um exercício, tá? Claro que quem faz atividade física e associa com o planejamento alimentar correto, o emagrecimento ocorre muito mais rápido do que quem não faz nada, tá certo? Mas não quer dizer que você não possa ter um ótimo resultado também. Porque eu e a Patrícia, a gente tem resultados maravilhosos com mulheres que conseguem emagrecer até 10 quilos, 12 quilos, 6 quilos em 8 semanas, comendo um monte de coisa, tá? E gastando pouco. Então a decisão é sua, tá bom? Gente, perguntas, dúvidas, angústias, aproveitem, a gente tem só mais 5 minutinhos de live. E falando em gastar pouco, né? Esse também é um erro que as pessoas cometem quando querem emagrecer. Começa a comprar produtos aí com alegações, né? Fit, diet, light, achando que vai ser maravilhoso para o processo de emagrecimento, o que muitas vezes não é, né? Começa a comprar um monte de suplemento, que a gente já comentou isso aqui também. Então, às vezes, uns suplementos assim desnecessários, né? Porque o básico não tá fazendo o básico, né? Não tá comendo, não tá dando nutriente pro corpo, aí vai lá e tá se entupindo de suplemento. Então, esse é um erro também bem comum, né? Trocar esses produtos fits aí, que geralmente, às vezes, tem um monte de farinha com alto índice glicêmico, que tem vários assim adoçantes, mel, tudo misturado ali, e que para o processo de emagrecimento é prejudicial. Então, esses também são erros que as pessoas cometem. E um erro bem comum que eu vejo também é não saber quais são os carboidratos complexos e simples, né? Fica fazendo umas trocas nada a ver, para de comer alimentos importantes no processo de emagrecimento, porque viu na internet que aquele carboidrato ali é simples, quando na verdade é complexo. E aí, gente, vocês sabem essa diferença? Então, se você quer aprender sobre essa diferença para você não errar e conseguir emagrecer, quinta-feira, 8 horas da noite. Por quê? Não dá mais tempo de eu e a Patrícia ficar aqui. A gente já está em 1 hora de live, né, Patrícia? É muito conteúdo, é muita informação. Então, quinta-feira, a gente começa a nossa aula, né, nosso aulão, 8 horas da noite. A gente vai até 9h30, 10 horas da noite. Então, eu já te adianto, papel e caneta na mão, quinta-feira. Tá com dúvida? Já anota também e pergunta no dia que a gente vai estar respondendo exclusivamente para quem perguntar na nossa aula, tá bom?
É isso, gente. Perguntas? Ninguém tem pergunta para fazer pra gente? Se não tiver, a gente vai encerrar a live de hoje. Então, quinta-feira a gente não vai ter live aqui no Instagram, tá bom? É somente para quem fez a sua inscrição no webinário às 8 horas da noite, que vai receber, no caso, o link, né, para ter acesso à aula. E para quem entrou agora, né, que ainda não se inscreveu, corre lá na bio e o link tá lá, webinário, se inscreve, vai uma confirmação para o e-mail, tem que confirmar, tá, gente, para receber o link. Então vamos lá, quinta-feira a gente tem um encontro marcado ao vivo às 8 horas. Bom, então eu acho que é isso, ninguém tem dúvidas, pelo que eu tô percebendo, tá tudo claro. Quero agradecer o carinho de quem ficou até agora no pleno feriado com a gente, tá? Agradecer a quem participa sempre das lives conosco. Eu e a Patrícia, a gente sempre pensa e planeja tudo com muito carinho para vocês, conteúdos de valor que possam agregar no dia a dia de cada uma de vocês, que vocês realmente coloquem em prática, né, e tenham resultado. A nossa missão aqui no Instagram não é encher de linguiça e falar coisas que não tenham sentido. A gente sempre traz muito conteúdo enriquecedor, tá? E de forma barata, né? Que a alimentação seja prazerosa e barata para você, tá bom? Então, a minha gratidão eterna. Quinta-feira, já falei então, não teremos live aqui no Instagram. Será diretamente para o nosso webinário, a nossa atenção, tá bom? Então é isso, né, gente? Obrigada a todos que ficaram até agora. Uma boa noite, um bom restinho de semana aí, né, para todo mundo. Isso. E a gente se vê então quinta-feira, 8 horas da noite, no nosso webinário. Um grande beijo para vocês e até lá. Tchau.